Bom dia, professor. Aqui é o aluno Vinícius Rebouças Cortez e vou estar dando início à nossa gravação da prática de número 6 do Laboratório de Máquinas Elétricas. Os integrantes da turma são Eduardo Pereira, eu, Vinícius Cortez, Rômulo Santos, João Vitor Barzan e Álvaro Lopes. Bom, aqui no início ele nos pede para que identifiquemos com o multímetro os determinais de campo paralelo e de campo de armadura. Da mesma maneira que foi feito na prática passada para localizar os terminais desses dois pontos, nós fizemos aqui. Passamos um multímetro em cada um deles, o teste de resistência. O maior seria o nosso campo paralelo. E entre os dois terminais que faltavam, o que tinha continuidade com a escova era a nossa armadura, que seria, no caso, então, os terminais para a armadura vermelho e o terminal azul para o campo paralelo. Também fala que a gente explique como é que funcionou o nosso teste inicial. Quando nós ligamos no trifásico, o motor, sem ajuste, sem nada, no 380, ele começa a girar com uma velocidade considerável, tendo, óbvio, o seu reostato no máximo. O que nós queríamos fazer? Nós queríamos ver se o nosso motor ele estava como uma máquina cumulativa, ou seja, os campos magnéticos dele estavam aditivos e não subtrativos. Para isso, o que nós fizemos? Nós colocamos nosso amperímetro, nosso voltímetro e, à medida que íamos diminuindo a resistência no reostator, ou seja, quando nós estamos diminuindo a resistência e aumentando a corrente, queremos ver se a tensão ia acompanhar positivamente ou negativamente, ou seja, ao diminuir a corrente, porque estamos diminuindo aumentar a corrente, quando estamos diminuindo a resistência, deveria diminuir a tensão, que é quando o nosso motor está ligado positivamente na configuração aditiva. E foi assim que aconteceu. Caso, ao aumentar nossa corrente, a nossa tensão tivesse diminuído, bastaria trocar os terminais de campo paralelo do nosso motor, para que aí sim ele tenha no seu campo aditivo. Agora, professor, vou deixar para que meus colegas possam dar sequência à explicação dessa prática. Olá, meu nome é Álvaro Lopes e agora vamos para o item 1.2. Iniciando com corrente de campo nula e posteriormente através do ajuste do reostato de campo, levante a curva característica corrente de campo por tensão de armadura do gerador, corrente contínua a vazio. Preencha a tabela, mostre a curva característica obtida, adicione os comentários pertinentes. Muito bem, nós iniciamos esse teste com o motor tendo a corrente em miliamperes inicialmente com zero. Para esse tipo de corrente foi medida uma tensão de 15 amperes. Depois fomos aumentando a corrente com o ajuste do reostato, corrente de 55 amperes, 100 amperes, 150 amperes, até 400 amperes. Assim nós podemos notar o aumento da tensão, 15, 50, 70, 115, 130, até 260 volts. O que podemos concluir com isso? Apenas com os números não é tão possível notar, mas ao montar o gráfico da corrente pela tensão, podemos ver aqui uma subida, tendendo a formar uma curva aqui na nossa corrente por tensão, e bem aqui podemos ver mais ou menos um ponto de inflexão, que seria ali na medida da tensão de 130 volts e a corrente de 160 miliamperes. Meio que com essa curva podemos notar uma mudança no crescimento. Isso seria o nosso ponto de inflexão. Ou seja, podemos notar aquele crescimento gradual e de repente uma mudança brusca na mudança de medição conforme mudamos a corrente e o resultado obtido em tensão. Muito bem, esse foi o item 1.2 e agora passarei para o meu colega para ver o item 1.3. Oi, meu nome é Eduardo, sou da turma 1C. Na prática 6 fiquei com o tópico 1.3 e 1.4. 1.3 diz, ajuste F para que VA seja igual a 200 volts. Em seguida, desliga a máquina primária, motor de indução, que foi feito na prática. 1.4. Com a ajuda de um osciloscópio digital, observe a tensão de armadura durante o processo de escovamento do gerador CC.
Mostra a curva característica obtida e adiciona os comentários pertinentes. A curva característica obtida foi essa, e que retrata a evolução da tensão de armadura durante o processo de escovamento do gerador CC. Com a análise da imagem, é possível perceber que leva um tempo considerável para que ocorra a estabilidade dessa tensão. A gente pode ver aqui que leva aproximadamente 10 segundos, porque a divisão é 2,50 segundos. Pode ser percebido também que, caso não existisse a saturação, a fenda subiria indefinidamente. Subiria indefinidamente, motivo no qual a tensão se estabiliza no valor de 200 volts, que é onde ocorre o cruzamento da reta da resistência, que a reta seria saindo daqui, iria uma reta aqui, bateria diretamente nos 200 volts aqui, que é o valor da resistência do circuito de campo e característica em vazio do gerador. Por isso que cada gerador desse tem uma curva distinta. Por quê? Porque o valor de resistência de campo paralelo de cada um é diferente. Por isso geraria uma curva diferente. E essa foi minha apresentação. Obrigado pela atenção. Dando continuidade à resolução da prática 6, no laboratório de máquinas elétricas, prática 6, gerador de corrente contínua, autoexcitado. Sou Rômulo Gomes dos Santos, encarregado de descrever detalhadamente o procedimento inicial para verificar a polaridade do campo produzido pela corrente e para garantir o correto início do processo de escovamento. Então, antes de tudo, para que possamos alcançar o objetivo de descrever detalhadamente o procedimento inicial, a autoexcitação de um gerador CC, nós temos que o gerador autoexcitado está suprindo a corrente relativamente pequena, em proporção à sua corrente nominal. Para excitar seu próprio circuito de campo, pode-se supor que a queda de tensão interna RA e A é desprezível e que o valor de tensão nesse caso nos terminais da armadura, é igual ao valor da tensão gerada na armadura. Logo é possível representar a reta associada à resistência de campo, da tensão pela corrente, nesse caso a corrente F, que nós queremos detalhar, e a curva de magnetização da máquina, em um eixo comum. Esta representação ela é apresentada no nosso roteiro de prática, no caso na primeira figura. Então nessa figura, como o circuito de campo é ligado diretamente aos terminais da armadura, a ordenada valores do eixo Y da reta de resistência do campo, RF, é a tensão nos terminais da armadura. A maneira pela qual o gerador autoexcitado excita seu próprio campo e adquire uma tensão CC no terminais de sua armadura é descrita para que nós possamos verificar a polaridade do campo produzido pela corrente F, supondo que o gerador parte do repouso, ou seja, a máquina primária tem velocidade nula, apesar do magnetismo residual, a FEM gerada VG, que nós estamos denominando, é igual a zero. O segundo passo, à medida que a máquina primária faz girar a armadura e a velocidade se aproxima do valor nominal, a tensão induzida devido ao magnetismo residual, nesse caso V igual a K vezes φ vezes N, e a velocidade N aumenta. O terceiro passo é que na velocidade nominal, a tensão na armadura devido ao magnetismo residual é pequena, é F nesse caso, como podemos ver na figura do roteiro de prática, mas esta tensão também está aplicada no circuito de campo, cuja resistência é RF. Assim, a corrente que flui no circuito de campo IF é também pequena. Quando IF flui no circuito de campo do gerador, resulta um aumento da força magnetomotriz devido à relação NF vezes IF, que auxilia no magnetismo residual, aumentando a força eletromotriz induzida para E. O quinto passo, a tensão é agora aplicada na resistência de campo, provocando a circulação de corrente I maior no circuito de campo. A relação NF-I é uma força magnetomotriz incrementada que produz uma tensão gerada, que aqui nós denominamos de E. E produz I no circuito de campo, que gera E, mas
essa tensão que nós estamos denominando de E provoca a circulação de I no campo que produz a tensão E, e assim por diante até alcançarmos E, que é o máximo valor. O processo continua até o ponto em que a reta da resistência de campo corta a curva de magnetização naquela figura descrita no roteiro de práticas, e aqui o processo para. A tensão induzida produzida, quando aplicada no circuito de campo, produz um fluxo de corrente que, por sua vez, produz a fé induzida na mesma magnitude que a tensão é, como mostrado na figura do roteiro de práticas. Agradeço aqui a atenção e até a próxima prática.